Oi, pessoal. O grande tema do momento, no Brasil e no mundo todo, é a liberdade. A liberdade de expressão, inclusive. Por que nós não temos mais liberdade? Por que está sendo corroída a liberdade dentro das sociedades democráticas? O que fazer para impor a liberdade da sociedade, para que a sociedade se imponha aos poderosos? Essa noção da sociedade livre está na essência do Ocidente, está na essência do pensamento antigo, está na essência do cristianismo. E esse tema, como a sociedade pode se impor aos poderosos que hoje impõem a sua regra às sociedades. Essa é a proposta da Academia Folha Política, discutir isso, entender isso, ver como nós podemos agir nessa recuperação da liberdade, que é a herança do Ocidente, que é a herança da cristandade. Então, nós temos na Academia Folha Política um conjunto de materiais para isso. Temos o curso de Logopolítica, a política estudada a partir do Logos, que é a palavra que tem que ser livre. A Agenda 2030, que é um programa semanal de análise de atualidades. O curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política, e outros materiais que já estão lá e outros que irão entrando na Academia Folha Política. Então, nesse momento de uma busca, de um desejo de liberdade, de um sonho de sociedade livre, que pode se materializar novamente, eu queria oferecer para vocês um plano especial para ter acesso à Academia Folha Política, a todo esse projeto no qual a liberdade está no centro. Esse programa especial, essa oferta, consiste na promoção Sociedade Livre, justamente. Então, por R$ 336 por ano, você tem acesso a todo esse material da Academia Folha Política e a participação nesse projeto, que no fundo é um projeto de libertação na Academia Folha Política. Então, R$ 336 por ano, promoção Sociedade Livre. Para saber mais, clique aqui na descrição, no link, e espero que estejamos juntos nesse projeto. Um abraço. O que nos impressiona hoje, nesse momento? Eu acho que é a cara dura do sistema, né? E seu esforço de se preservar a todo custo diante, no fundo, do Elon Musk, né? Quem está fazendo a diferença ainda no mundo não é ninguém menos, ninguém senão Elon Musk. Elon Musk aí batalhando pela liberdade de expressão, sim. Né? Qual é o objetivo dele? Eu acho que é esse mesmo. Né? Acho que está perdendo dinheiro com o Twitter. Né? E trabalhando pela liberdade de expressão no Brasil, no mundo todo. Né? Então, nós estamos, acho que, num momento de uma reconfiguração interna do sistema proto-totalitário brasileiro e mundial, porque não só no Brasil, esse sistema está sofrendo algumas ameaças partindo do Elon Musk como uma plataforma e como um porta-voz da sociedade livre, dessa sociedade que percebeu-se, finalmente, percebeu a si mesma como uma sociedade que quer ser livre, né, e que hoje não é livre. Essa sociedade que, de repente, acordou e, olha, estou todo amarrado. O que a gente faz? Olha, tem o Elon Musk aí como uma plataforma para a gente começar a mudar essa realidade. O sistema está, de certa forma, sim, na defensiva e precisando se repaginar para continuar o mesmo, para continuar nos domando e nos domesticando. Então, uma maneira da gente começar a ver digamos, o código-fonte desse sistema é o livro cuja capa eu coloquei hoje na capa da live, Como Morrem as Democracias, de Levitsky e Ziblatt, que é um livro de 2018 e considerado best-seller, se tornou um best-seller aí em termos de política, sobretudo nos Estados Unidos, porque ele parece alertar, ele pretende alertar, né, para uma
tomada, para uma ameaça contra a democracia, representada sobretudo pelo Donald Trump, né? Então, 2018 era o segundo ano do governo Trump. Surgiram dezenas, centenas de livros dizendo que o Trump era um perigo para a democracia. Esse é mais um deles, é um livro, né, bem escritinho, embora nada profundo, e conseguiu se tornar, digamos, o representante, o cabeça de fila dessa linha de contestação ao Trump, né? E o que a gente vê nesse livro é o seguinte: ele pretende ser um alerta contra o populismo, o extremismo de direita, o Trump especificamente, mas não só. E, na verdade, ele é um manual de como destruir a democracia. Então, parece assim, olha, um alerta de que está sendo destruída a democracia pela extrema-direita, o que a gente pode fazer? Na verdade, como quase tudo que parte da esquerda, aquilo que parece um alerta depois se torna, ou se você percebe que é, na verdade, um manual de instruções. Ele é, em grande parte, um manual de como destruir a democracia, pretendendo defender a democracia. Vamos ver com vocês aqui. Eu queria projetar, então, na tela alguns poucos trechos desse livro. Então, vamos ver aqui. Só um segundinho. Estou com ele pronto aqui, eu espero. Então, está aqui. Então, isso aqui é logo na introdução do livro, e eles dizem o seguinte: os créditos estão ali na própria capa, né, que está aqui na capa da live. Ele diz o seguinte: uma vez que um aspirante a ditador consegue chegar ao poder, a democracia enfrenta um segundo teste crucial. Irá ele subverter as instituições democráticas ou ser constrangido por elas? Já está vendo, está assim, colocando no papel, né? Ou seja, desenhando um papel onde ele acha que se encaixa, os autores acham que se encaixa o Trump, né? As instituições isoladamente não são o bastante para conter autocratas eleitos. Constituições têm que ser defendidas por partidos políticos e cidadãos organizados, mas também por normas democráticas. Sem normas robustas, os freios e contrapesos constitucionais não servem como os bastiões da democracia que nós imaginamos que eles sejam. As instituições se tornam armas políticas brandidas violentamente por aqueles que as controlam contra aqueles que não as controlam. É assim que os autocratas eleitos subvertem a democracia, aparelhando tribunais e outras agências neutras e usando-os como armas, comprando a mídia e o setor privado, ou intimidando-os para que se calem e reescrevendo as regras da política para mudar o mando de campo e virar o jogo contra os oponentes. O paradoxo trágico da via eleitoral para o autoritarismo é que os assassinos da democracia usam as próprias instituições da democracia, gradual, sutil e mesmo legalmente, para matá-la, né? Então, no fundo, o livro todo são várias vezes repetindo a mesma ideia que está aqui nesse parágrafo. Então, a ideia é de que um político, né, contrário à democracia, assume o poder e começa a distorcer as instituições, e as constituições dos países democráticos não têm todos os instrumentos necessários para conter essa escalada autoritária. Então é preciso procurar outros meios, né, que não sejam aqueles que estão escritos nas constituições. Mas isso é muito difícil porque esse projeto autoritário ele vai controlando as próprias instituições, aparelhando os tribunais, como ele diz, agências, etc., né? Então, é óbvio que isso ele atribui, e depois ele, né, deixa isso explícito, atribui a esse projeto de direita que chegou ao poder nos Estados Unidos em 2017 com o Donald Trump, né? Mas se você faz um pequeno ajuste, né, e deixa de indigitar, né, aquele que foi eleito e que, segundo eles, é um autocrata, né, e passa a ver como agente de tudo que eles estão dizendo aqui as próprias instituições, né, e os próprios controladores dessas instituições, que não são aquela figura eleita, você começa a desenhar o quadro daquilo que nós vivemos hoje
no Brasil, e aí o livro se transforma de um alerta para um manual, né? Então, as instituições isoladamente não são bastante para conter autocratas eleitos. Quer dizer, autocrata eleito é alguém que foi eleito, né? E conseguiu ser eleito fora do sistema, né? Fora do sistema de dominação, e, né, com um voto popular, e que começa a querer governar, né? De repente tentando acabar com a corrupção, de repente, né, tentando liberalizar a economia, abrir a economia, etc. E isso configura um perigo para o sistema. Então, como é que o sistema vai poder se defender, né? As constituições têm que ser defendidas, diz ele, né? Então, a ideia de que essa figura eleita, ela, né, ou essa corrente política eleita, vinda de fora do sistema, ela vai atacar a Constituição, vai querer destruir a Constituição, né? E essa Constituição tem que ser defendida. Quem vai defender? Bom, partidos políticos e cidadãos organizados, dizem eles. Então, de acordo com o que está previsto na Constituição, tá bem, então, os partidos que são a favor da democracia, em tese, são aqueles que vão defendê-la, né, ou cidadãos organizados. Mas digamos que, né, os partidos não estejam conseguindo amarrar, né, essa corrente política que foi eleita, essa corrente antissistema. Digamos que os cidadãos organizados, né, na medida em que são autônomos e autênticos, não estejam preocupados minimamente, porque inclusive a maioria deles votou nessa corrente política e não estão sentindo nenhuma ameaça. Então, olha, se os partidos tradicionais, se os próprios cidadãos não estão vendo uma ameaça à democracia, né, que na verdade é uma ameaça ao sistema, como é que a gente vai fazer? Perguntam eles. Então a gente precisa das normas democráticas. O que vão ser as normas? Eles vão desenvolver isso. São todos os mecanismos que estariam, então, fora da elencagem constitucional, né? Não estão previstos explicitamente, mas então, são normas não escritas de bom comportamento político, digamos assim, né? Agora, quando você diz que a lei não serve, né, que você precisa de normas não legais, você então está dizendo que você vai sair da Constituição para defender a Constituição, teoricamente, né? Que você vai atribuir, então, a alguém, né, a capacidade de implementar determinadas normas que saiam não da Constituição, mas de uma espécie de sentimento, né, comum de quem? Né? Comum da população, não, porque a população não está preocupada, os cidadãos não estão preocupados, na cabeça daqueles que controlam o próprio sistema. Então, ou seja, a Constituição não é suficiente, né, quando surge alguém de fora do sistema. Ora, todo o peso aqui repousa em identificar como autoritário e antidemocrático aquele inimigo, né? Ele chega, ganhou democraticamente, mas ele quer governar realmente desfazendo as tais normas que, no fundo, são a tolerância para com a corrupção, a tolerância para com o crime, né? Quer desfazer as normas do toma lá da cá. Toma lá da cá realmente não está na Constituição, né? Você tem que comprar os votos no Congresso, né? Não está na Constituição. Você tem que entender que o senador fulano, o deputado Beltrano são muito importantes e tal, então você não pode processá-los por corrupção, né, porque tem que formar a sua base. Tudo isso são normas não escritas e que, né, essa tal corrente de fora quer contestar. Como é que você faz, então, essa defesa do sistema? Então, você identifica como autoritário aquele inimigo, né, que é um inimigo do sistema, não da democracia. Você identifica como autoritário e aí tudo vale, né, contra ele, certo? Aí você pode, então, inventar normas, né, que estejam fora da Constituição para confrontá-lo, né? Então, vem, então, essas tais normas que
Tem que ser robustas, porque os freios e contrapesos constitucionais não servem como bastiões da democracia. Quem disse, né? Quem disse que não servem como bastiões da democracia? Quem vai determinar qual é o momento em que deixam de valer, né, a Constituição e passam a valer as normas que não se sabe quem desenhou? Bem, e aqui ele começa, então, a descrever o que, numa primeira camada, são os procedimentos dessa força autoritária externa, mas que, na verdade, são os procedimentos da força autoritária interna, né? E é assim que ela vai se defender. Então, o que eles vão fazer, na verdade, para se defender? Já que a Constituição, né, não permite que o sistema corrupto continue roubando tranquilamente, né? Isso aí são normas não escritas. Como é que eles vão defender isso? Vão fazer isso aqui. As instituições se tornam armas políticas, né? E, claro, o que ele está querendo que a gente entenda é que, não, então, esse agente externo vai manipular as instituições, né? Mas, na verdade, é o contrário, né? São as instituições que passam a exercer um papel de manutenção do sistema corrupto. Então, diz, as instituições se tornam armas políticas, brandidas violentamente por aqueles que as controlam contra aqueles que não as controlam. É exatamente isso que acontece. Então, quem controla as instituições no Brasil? Vamos ver o Brasil, então, né? Quem controla o Congresso? É a extrema-direita? São os populistas? Bolsonaristas? Não, não são. É a velha política. Quem controla o STF? Sabemos bem, né? Quem controla o STF? Quem controla o TCU, o Tribunal de Contas? Quem controla o STJ? Né? Quem controla a Polícia Federal? Quem controla, etc, etc. Quem controla, obviamente, o Executivo, né, hoje? Pessoas correntes ligadas ao sistema. Então, sim, as instituições se tornam armas políticas brandidas violentamente por aqueles que as controlam contra aqueles que não as controlam. Eles estão querendo dizer que isso aqui é um feito do agente externo. Na verdade, eles estão dizendo, olha, se a gente quiser defender o nosso pão roubado de cada dia aqui, nós precisamos fazer isso aqui, usar as instituições, né? Nós as controlamos, vamos usá-las contra aqueles que não as controlam. E diz assim, então é assim que os autocratas eleitos subvertem a democracia. Tá, mas quem disse que esses autocratas eleitos têm controle sobre as instituições, né? No caso do Brasil, quem eles chamam de autocrata eleito, claro que era o presidente Bolsonaro, de 2018, tinha o controle das instituições? Não, não tinha, né? Mesmo do executivo tinha muito pouco. Trump tinha o controle das instituições dos Estados Unidos? Não, muito pouco, né? Sobretudo o Deep State, ele não tinha controle nenhum. E de vários outros aspectos institucionais americanos. Essa é a live que agora faz parte da Academia Folha Política, mas da qual a gente abre aqui o início para todo mundo que está aqui no canal YouTube, deixando, no entanto, o convite para que esses que ainda não são membros da Academia se associem a esse projeto para então poderem assistir o restante da live, e não só isso, mas também ter acesso a todo o material da Academia Folha Política, um material já pronto e um material que vai surgindo a cada semana. E o que é melhor é que nós estamos com uma promoção para o acesso a esse material, que é a promoção Sociedade Livre. Nestes dias agora, onde esse tema é o tema-chave para nós, brasileiros, resolvemos abrir essa promoção para incentivar ainda mais aqueles que ainda não estão aqui, estejam nesse projeto, que é a Academia Folha Política. Um projeto que é de construção de conhecimento e não de simples transposição de conhecimento, né? A ideia é, através de cursos, lives, a gente despertar em cada um de nós o desejo de trilhar o seu próprio caminho de construção de conhecimento e de ação na sua sociedade, e certamente em defesa da liberdade, que é aquilo em que a gente acredita, né? Uma ação que não é assim um passeio no parque, né? Não é um passeio no parque, é
uma luta diária contra as forças tremendas que querem nos amarrar por todos os lados, nos escravizar, que estão aí, a gente sabe muito bem quais são, no Brasil, no mundo. O curso de Logopolítica é parte da academia, eu ministro esse curso todas as quartas-feiras, onde a gente fala das raízes da nossa liberdade, da nossa democracia, ou da ausência de democracia agora, ou seja, é o cortar as raízes da civilização ocidental que está produzindo a decadência da democracia em todo o mundo que costumava ser democrático. Então, antes de tudo, a gente precisa puxar a seiva lá de dentro e os nutrientes dessas raízes que estão, claro, nos gregos, nos romanos, na história, na filosofia, mas que vem, claro, até os nossos dias. É uma coluna que não está morta, né? Estão querendo cortar essa conexão, mas ela ainda está aí, a gente explora isso, porque se a gente não se reconectar com as bases da nossa civilização, inclusive com as bases cristãs, nós não conseguiremos defender a nossa liberdade. Isso é, a meu ver, um ponto-chave, é o ponto onde muita gente erra, muita gente percebe os despautérios que estão acontecendo no Brasil, mas acha que a resposta está simplesmente dentro da política, né? Está simplesmente na busca de melhores leis e de melhores pessoas para executar essas leis. Sim, precisamos de melhores leis e de melhores pessoas para executá-las, mas nós precisamos da energia para isso. E essa energia é uma energia cultural, uma energia de sentimento, de emoção, de integridade do ser humano, que contém uma dimensão material, uma dimensão espiritual. Esse é o reservatório de energia que a gente precisa despertar para as mudanças que são necessárias. Então, muita gente fala, não é o caso de falar de filosofia, nem de cristianismo, porque nós estamos falando apenas de política, apenas de constituição, apenas de instituições, mas com isso a gente continua, na melhor das hipóteses, nadando em círculos, na pior das hipóteses, afogando nessa piscina da apenas política, porque aí está apenas um jogo de poder, e você não vai vencer esse jogo de poder de dentro. A gente precisa trazer de fora a luz que vem de um sentimento, de um valor superior de justiça, de um sentimento e de um valor superior de liberdade, de verdade. Tudo isso está na filosofia, tudo isso está também na religião cristã. Ultimamente tem havido aí um debate e por parte de pessoas como Richard Dawkins, que é um militante ateísta, que muita gente aí conhece pelos seus livros, e de rejeição completa à ideia de Deus. Outro dia ele deu uma entrevista dizendo, olha, e a gente perdeu muita coisa ao jogar fora o cristianismo, e ele diz, eu me considero um cristão cultural. A gente precisa trazer de volta a base de uma sociedade livre que, parafraseando o que ele diz, que está no cristianismo, mas sem Deus, né? Ele quer um cristianismo sem Deus. Ora, isso não existe, né? Essas pessoas que jogaram fora, né, a fé cristã no Ocidente, agora se deram conta da besteira que fizeram, mas querem de volta apenas a casca, né, dessa fé, sem a sua energia vital. Enfim, isso representa, então, toda uma visão de pessoas que até são a favor da liberdade, mas não sabem de onde vem a liberdade. Acho que a liberdade vem apenas do nosso exercício cotidiano. Não, a liberdade vem de um anseio de transcendência e de transposição de si mesmo, que é da essência do ser humano. Bom, isso tudo a gente discute no curso de Logopolítica. Então, logopolítica, política, mas vista de fora, vista a partir do logos. Logos é o pensamento, a razão humana, mas é também aquilo que se comunica com uma outra razão, uma razão transcendente. O logos é também, para os cristãos, a figura do Cristo e tudo isso. Bem, temos também a Agenda 2030, toda terça-feira, que é o programa para a gente falar mais das atualidades, embora falemos das atualidades contextualizadas na filosofia, nas aulas, e temos o curso ou melhor, curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência democrática, que é ministrado pelos meus colegas, Hernani e Thaís, na academia, e que visa justamente a dar o panorama, né, desse sistema juristocrático que
cujos efeitos nós estamos agora vendo muito claramente no Brasil. Além disso, outros vídeos, outras iniciativas e outras matérias entrarão dentro do curso. Do curso não, da academia. R$ 336 por ano é o preço que você paga para ter acesso a tudo isso nessa promoção Sociedade Livre, né? Normalmente seria 420, agora R$ 336, 20% de desconto, menos de R$1 por dia, né? Você paga para ter acesso durante um ano inteiro a todo esse material, acompanha cada semana a nova aula, as novas aulas, a nova live, e ao mesmo tempo pode ir para trás, já temos quase 90 aulas ministradas do curso de Logopolítica. O curso de Juristocracia está mais no começo, mas muito dinâmico também. Então, essa é a oportunidade, tá? R$ 336 por ano a anuidade. Quem quiser, tem também a mensalidade, R$ 40 por mês, só que aí não tem o desconto especial que a gente está oferecendo aqui. Então, quem quiser, já faz a inscrição agora e já acompanha a live inteira, tá bom? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto
vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.